Vida Longa CBN. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. 10h21, sábado a gente fala de Vida Longa CBN. O tema de hoje é o glaucoma. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, depois da catarata, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. Não apresenta geralmente sintomas, na maior parte dos casos a doença é diagnosticada de forma tardia, o que faz com que a perda de visão seja praticamente irreversível. A gente está, na semana em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. É neste domingo, dia 26. E o assunto é destaque hoje aqui no nosso CBN Vitória. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso CBN Vitória. Bom dia a todos, como é que vai? Muito bom estar aqui falando sobre esse tema tão importante para a população. Eu é que agradeço, viu, a sua gentileza e a participação conosco aqui. Amanhã é dia de enfrentamento à doença, não é mesmo, doutor? Sim, amanhã é o dia do glaucoma. Muito importante a gente orientar a população sobre essa doença silenciosa, né? É silenciosa, é hereditária, é genética? Então, o glaucoma é uma doença que danifica o nervo óptico. Geralmente, o principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular, que aí a gente consegue medir a pressão do olho e o que acontece com o glaucoma? O glaucoma ele danifica o nervo óptico, que leva a informação do olho para o cérebro, né? Essas fibras nervosas é como se fosse um fio que leva a energia ali. Tem vários fiozinhos dentro, né? Essa é a camada de fibras nervosas do nervo óptico. Então o glaucoma perde uma fibra de cada vez. Isso vai ao longo do tempo perdendo o campo visual da pessoa. Começa com perda de campo visual periférico. E aí a gente tem alguns fatores aí que são associados a isso. O fator de risco que você perguntou, né? Idade avançada, vai aumentando a prevalência a partir dos 40 anos de idade. 2% da população em geral, mas pessoas acima de 80 anos, essa incidência tende a ser bem maior, com 10% das pessoas acima de 80 anos afetadas já pelo glaucoma crônico simples, que é o mais comum, né? Doutor Alexandre, isso promove uma cegueira irreversível? Então, cada fibra nervosa daquela que você perde com a pressão alta, ela não consegue se regenerar. Então, quando a pessoa começa a perder já uma parte do campo visual, para perder campo visual, você tem que ter perdido 50% das fibras nervosas, você não consegue voltar isso mais, porque a fibra nervosa ela não se regenera. Então, você fala em estacionar a visão do paciente, entende? Sim, mas não recuperá-la. Não recuperá-la, não. Entendido. Doutor Alexandre, a gente não sente que as coisas estão complicando, que a visão está diminuindo? Então, essa pergunta é muito importante porque, como eu falei antes, o glaucoma é uma doença silenciosa. E por quê? Porque a pessoa começa a perder o campo visual. Geralmente, ela perde a lateral do campo visual primeiro, então ela não percebe que o centro está embaçado. A gente usa mais a visão central. Aí você, assim, em fase mais avançada, a pessoa começa a esbarrar nas coisas, a tropeçar, a não ver vai olhar no retrovisor, não consegue ver. São exemplos aí, né, para que as pessoas entendam. Então é muito difícil para a pessoa detectar nos estágios iniciais que ela está com esse problema. Como você falou, o histórico familiar de glaucoma é super importante. Se você tem alguém na família, você deve procurar um médico a partir dos 40 anos de idade. A raça é um outro fator importante aí. Pessoas de ascendência africana, asiática, hispânica, se fala nos Estados Unidos, o brasileiro não entra nessa classificação de hispano, né? Também é um fator de risco. Especialmente a ascendência africana, ela tem uma prevalência maior. No Brasil a gente tem que ficar atento para isso. Tá, deixa eu entender. A gente não é hispânico, mas a gente tem uma prevalência maior, é isso? Não, o brasileiro não tem prevalência maior. É porque o brasileiro é uma mistura de raças, né? Então a gente tem essa vantagem por ser uma mistura de raça. Mas o brasileiro não é considerado hispânico. Os hispânicos são as pessoas da América do Sul, o restante da América do Sul e a América Central, né? Nos estudos americanos eles citam como hispânico. Essa coisa de raça fica muito difícil você definir aqui no Brasil, entende? Porque a gente tem isso é até bom, porque a mistura de raças fortalece geneticamente as pessoas. Condições médicas associadas ao glaucoma: diabetes e hipertensão arterial.
Uso prolongado de corticosteroides. A medicação oral, que é o corticoide, que é um anti-inflamatório, ou tópico, cremes que contêm corticoide, tratamento de rinite, sinusite, que a gente usa aqueles sprays nasais, super importante aí, porque isso pode aumentar a pressão intraocular e você não vai saber se você não medir a pressão do olho. E lesões oculares anteriores, como traumas, né, cirurgia de catarata prévia, outras cirurgias, isso também é fator de risco para glaucoma. Há de se salientar que a maioria desses glaucomas, eles são assintomáticos, a pessoa não sente nada e vai perdendo campo visual. Mas tem um glaucoma que a dor é nível 7, 8, 9, 10, que é o glaucoma agudo. Esse glaucoma, é o chamado glaucoma de ângulo fechado, ele vai dar uma dor intensa com náusea e vômito associado, e geralmente é no olho só, entendeu? Tá, eu queria voltar em 2 pontos aí que o senhor tocou. Um deles é o uso do descongestionante nasal, que eu acho que um monte de gente está ouvindo agora, né? Acendeu a luz aqui. E não de é o corticoides. Descongestionante, tá? Não é o descongestionante, não. Não é o descongestionante, aquele cafrinha, aquelas coisas que tem vasoconstrictor. É o corticoide nasal. A gente pode dar algum exemplo? Tem várias marcas, budesonida, é para tratar rinite. Quando coceira no olho, quer dizer, no nariz. Quando a pessoa tem alergia, ela tem muita coceira no nariz, aí se usa corticoide. Esse corticoide nasal, ele pode aumentar a pressão intraocular, você tem que medir a pressão também. Até mesmo pomadas, cremes. Muita gente não sabe o que é corticoide. Prednisona, dexametasona, é uma classe de remédio. Essa classe ela pode aumentar a pressão intraocular. Colírios também, obviamente, né? Que pingados no olho. Às vezes a pessoa pinga para olho vermelho e nem sabe o que é. E como é que a gente descobre? Perguntando ao médico, lendo bula? Não, é super importante o quê? Medir a pressão intraocular com o oftalmologista, que é a tonometria. Aí tem os exames do nervo óptico também que a gente faz, que são fotos do nervo, e tem um exame direto com oftalmoscópio, né, ou com uma lente especial. O campo visual, que já a pessoa com suspeita de glaucoma vai ter que fazer, que você vai apertando uma luzinha e vendo dentro de uma cúpula para medir o campo visual daquela pessoa, para ver se tem alguma perda. A paquimetria, que é a espessura da córnea, também é importante, porque pessoas com córnea fina têm um fator de risco para glaucoma. E a tomografia de coerência óptica, que ela vai dar mais detalhe da espessura do nervo óptico. Esse exame ele pega mais precocemente o defeito da camada de fibras nervosas do nervo óptico. Doutor Alexandre Pinheiro, todo exame oftalmológico, aquele que a gente faz todo ano, né, para dar uma olhada na situação, da condição da nossa visão, ele já inclui esse exame para glaucoma? Sim, inclui o exame do nervo óptico direto, que o oftalmologista faz na lâmpada de fenda, né, ou através do oftalmoscópio, e a medida da pressão intraocular. Quer dizer, o seu oftalmologista tem que olhar com o olho clínico dele, porque quando a gente examina o nervo óptico, você vê ele tridimensional. Então você consegue ver a escavação dele, se a pessoa perdeu fibra em determinado local, se ele tem algum outro, tem vários sinais, tem 25 sinais de glaucoma no nervo óptico, entendeu? Então o oftalmologista treinado, ele vai saber identificar esses sinais no nervo óptico de glaucoma ou suspeita, né? E se tem casos na família, tem que informar já no primeiro, né? No primeiro contato. Como? Desculpa, eu perdi. Se tem casos na família, a gente já avisa assim na primeira conversa com o médico. Sim, é importante você saber se os seus tios, parentes diretos, né? Não, no caso aí, o marido, a família do marido não conta, porque muita gente acha que conta. Não, é a sua família, seus irmãos, os seus pais e os seus tios também. Primos é importante também saber, mas esses parentes estão mais ligados à herança aí direta. Doutor Alexandre, vou dar uma paradinha só para o repórter CBN, o senhor vai continuar comigo aqui para fechar o diagnóstico e as orientações, tá bom? Maravilha. Vamos lá. 10h33, já estou aqui de volta neste sábado, hoje 25 de maio de 2024, para alertar sobre o glaucoma. É o quadro de hoje do Vida Longa CBN. O meu convidado é o médico Alexandre Pinheiro. Ele é médico oftalmologista, é professor da UFES e está nos apresentando aqui, olha, indícios, diagnóstico, o que evitar. Não é isso, doutor? Mas ótimo, perfeito. É um prazer falar sobre a população. A gente tem que... Quanto mais a população aprende sobre o tema e procura o seu médico, a gente tem uma chance maior aí, né? Obrigado pela oportunidade. Isso, amanhã é o dia, né, de
de orientação e Amanhã é o Dia conscientização. Nacional, exatamente, de conscientização. Isso. Então eu volto aqui contigo. A gente falava aqui dos corticoides, o senhor fez um alerta aí para essas medicações, né? Eu perguntei se ao chegar ao consultório pela primeira vez a gente tem que falar, doutor, eu tenho um caso de glaucoma na família. Isso já acende um alerta, mas o senhor falou que tem que ter uma linha, né, de parentesco? Exatamente. É super importante na história médica, né? A gente pergunta normalmente e a pessoa tem que ficar atenta, porque às vezes a pessoa não tem ninguém na família, mas ela esquece que os tios dela, de conversa, é bom você saber se os seus tios diretos, irmãos dos seus pais, né? Tanto parte de pai quanto parte de mãe, se eles têm alguma suspeita ou estão em tratamento de glaucoma. Geralmente a pessoa usa colírios para a vida toda, então a pessoa vai saber se ela tem aquela doença. Uhum. E diagnosticado, doutor, a partir dali como é que é o tratamento? Então, você quer que eu fale do diagnóstico? Já falamos bastante, né? Falamos um pouquinho. Se tiver algo a acrescentar, vamos lá. Não, é super importante que a pessoa saiba assim, que ela todo ano ela tem que procurar o oftalmologista a partir de 40 anos de idade. E quem tem fator de risco, mais ainda deve ficar atento a isso, porque essa medida da pressão intraocular ela é super importante durante a sua vida. Você vai tendo uma ideia e tentar medir horários diferentes. Às vezes você marca a consulta de manhã, marca à tarde, consegue ter uma ideia de como é que está isso. Apesar da pressão intraocular ser só um fator de risco, tem gente que tem pressão normal e tem glaucoma. Então, é um todo a doença. O médico especialista em glaucoma ele precisa raciocinar como um todo, olhando para os danos do nervo óptico, a espessura da córnea, o campo visual, a tomografia de coerência óptica, que vão ajudar ele a montar esse quebra-cabeça e saber se a pessoa precisa usar, por exemplo, um colírio para a vida toda. Que esses colírios eles servem para reduzir a pressão intraocular. A gente também tem os tratamentos a laser, que são a trabeculoplastia e a iridotomia. A iridotomia, no caso, ela é preventiva para não ter glaucoma agudo, quer dizer, um furinho na íris. E a trabeculoplastia faz ali a laser para que você use menos colírios, entendeu? Quando a coisa avança mais, e você tem 3, 4 classes de drogas hoje, melhorou muito a partir da década de 90. Né? A gente tem um arsenal grande, tanto de laser quanto de medicamento, para ter que partir por uma cirurgia, né? Que é uma cirurgia filtrante, até às vezes usando alguns dispositivos de drenagem mais modernos. A cirurgia tradicional ela vai fazer com que o olho, o líquido de dentro do olho, abaixe a pressão intraocular, indo para debaixo da conjuntiva, e forma uma bolha na região superior do olho. Agora, muito importante aí que a população está ouvindo. Teve o diagnóstico de glaucoma, tem que usar o colírio todo dia. Às vezes a gente vê casos das pessoas que param 1 ano, 2 anos de usar o colírio. Quando voltam, já tem lesão grave no nervo óptico. Então, super importante essa adesão ao tratamento aí. Você teve o diagnóstico, não deixa de usar o seu colírio, não deixa de fazer a coisa da forma correta. Porque com o colírio você controla a pressão ocular, é isso? Exatamente. O colírio, ele às vezes é usado 1 ou 2 vezes ao dia, dependendo da classe de remédio que você usa, e ele tem que ser todo dia porque ela vai manter ali no normal. Às vezes a pressão, vamos botar um exemplo aqui, a pressão máxima é 21, que seria 25, aí já é glaucoma. Se você mantém ela em 12 todo dia, você está indo bem, 12 a 15, está ótimo, entendeu? Então, o paciente tem que entender que se ele perde 2, 3 dias de colírio, ele vai a 25 de pressão, quer dizer, ele começa a danificar o nervo óptico dele. Uhum. Então, preciso seguir a orientação médica e usar o colírio todo dia. Entendido. E é pro resto da vida, né, doutor? É pro resto da vida. Então, assim, e essa pessoa, ela vai precisar fazer exames mais regulares, quem já usa colírio, que teve um diagnóstico, ela precisa fazer a tomografia de coerência óptica e o campo visual mais regularmente, para saber se ele está tendo dano. Às vezes precisa partir para uma cirurgia. Então, você vai seguindo aí uma escala de raciocínio para essa pessoa não perder a visão. E por fim, a pressão ocular não tem nada a ver com a pressão arterial, né? Não, então, dentro do olho tem umas células atrás da íris que elas produzem um líquido para o olho ficar duro, né? Digamos assim, ele vai ter um tônus, né? Uma pressão do olho. Quando você aperta o olho, você sente que ele tem uma pressãozinha. No glaucoma, o que acontece? A drenagem está dificultada na maioria dos casos. Então é como se o ralo entupisse. E aí a pressão sobe do olho e com isso ali o nervo óptico fica danificado. Entendido. Bom, doutor Alexandre, a gente traz a conscientização, né? Amanhã é o dia. Vocês vão ter alguma atividade, alguma campanha?
Bom, o Conselho Brasileiro de Oftalmo está fazendo uma campanha, vai ter nas redes sociais e aqui já é uma parte da coisa, né? A imprensa está falando sobre isso, é muito importante, porque as pessoas conhecem a doença, entendem o que está acontecendo, sabem que devem procurar dentro da família se tem alguém que tem glaucoma, vamos medir essa pressão intraocular mais regularmente, procurar o seu oftalmo. E isso já é muito importante, né, para que a população conheça dessa. 2% não é pouca coisa, né? Ela está entre as principais causas de cegueira, como você citou no início aí. Entendido. Eu queria lhe agradecer, viu, por esse tempinho aqui conosco e pelas orientações aos nossos ouvintes. Obrigado vocês aí, a CBN sempre na vanguarda aí, orientando a população. Te agradeço aí pelo carinho e audiência, doutor Alexandre. Tudo de bom para o senhor. É um prazer. Bom sábado para vocês. Bom sábado para o senhor também.